Aleluia. Quando estão com fogo de Deus, amém? Aqui em cima pega fogo também, gente, que aqui tudo, ó, glória a Deus. Queridos, nós queremos continuar falando sobre isso, é o tema nosso do ano, fogo da presença. Quantos já estão podendo sentir isso, queridos? Amém? Fogo da presença. Eu quero dar sequência naquilo que nós já começamos, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu creio que vai continuar aquilo que Ele já está fazendo, amém, queridos? Amém? Quantos creem que o nosso culto de adoração a Deus, queridos, desde que você entra neste lugar, a presença de Deus já está, porque você trouxe ela para cá, e quando nós nos unimos, Deus derrama de uma forma sobrenatural, amém? Amém? E eu creio que nessa noite o poder de Deus, de uma forma maravilhosa, vai encher, vai tocar teu coração, os nossos corações, e nós vamos ser sensíveis, amém? Precisa haver fé no nosso coração, precisamos crer na palavra de Deus e fazer aquilo que é correto diante do Senhor, amém? Eu quero só lembrar vocês que é importante nós falarmos sobre isso, né? Que quando a gente fala fogo da presença de Deus e a gente usa símbolos, a palavra de Deus, muitos textos, ela tem como simbologia, né? O fogo é uma simbologia, é um símbolo que nós falamos da presença de Deus em textos que nós já lemos. Quem sabe vou falar alguns textos para vocês daquilo que simboliza a presença de Deus. Agora, o fogo em si que nós conhecemos não é o fogo que é a presença de Deus. Amém, gente? Presença fala de alguém que está ali, atuante, vivo. Quando a presença de Deus está aqui, ela não está numa forma de fogo. A presença de Deus está dentro de nós, amém? Amém, queridos? Antigamente Deus falava através do seu tabernáculo, e a presença de Deus era lá, Moisés tinha acesso, o sumo sacerdote entrava, então as pessoas foram condicionadas, levadas assim, olha, a presença de Deus é a arca, ali na arca, então havia um zelo, as pessoas olhavam para a arca e sabiam que Moisés tinha contato com Deus, mas a presença de Deus era representada pela arca da aliança. Mas nós sabemos que, uma vez por todas, Jesus quebrou tudo aquilo, Jesus ele cumpriu toda a lei, ele passou por tudo e ele fez realmente essa liberdade e essa ponte que nos direcionou o coração do Pai, onde hoje nós temos liberdade. E aquilo que era um santuário construído e feito no deserto, montado e desmontado, hoje não é, queridos. Hoje ele está montado aqui, amém, queridos? Somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. Então, o fogo de Deus tem que estar aqui e essa presença de Deus que vai nos ensinar. É o próprio Deus em nosso coração. Amém, queridos? Você crê nisso? Porque, por mais que a gente possa falar, gente, é um símbolo, tá? Porque, infelizmente, e a gente pode colocar aqui, principalmente no Brasil, nós temos um povo que foi ensinado de algumas formas, e um povo que leva que há muito coisas místicas, que pessoas se apoiam em objetos para falar que aquilo então eles têm segurança em objetos, se você amarrar essa fitinha vai te proteger, se você tomar uma água que fez aquela água vai fazer, queridos, Deus não está nisso. A proteção de Deus está naquele que o teme e serve a sua presença. Deus não está, e a Bíblia fala em Hebreus, fala que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus não está em coisas naturais, Deus habita num homem, numa mulher, que se abre para que Ele entre e Ele faz morada e muda a história, amém, queridos? Amém? Agora, nós vamos entender que Deus não tem nada de místico, não tem nada, a presença dEle não é algo que você tem que ter um arrepio, que nem a pessoa fala, eu nunca vi a presença de Deus, eu queria que, de repente, o fogo de Deus descesse neste lugar. Queridos, o fogo de Deus desce nesse lugar todo o tempo, porque o fogo de Deus não é algo visível, a que seus olhos vão chegar, o fogo de Deus está dentro de você, também não é, eu anotei aqui para falar que não é algo emocional, tem pessoas que acham que a sua emoção está atacada assim, e falam, não, estou sentindo a presença de Deus, porque queridos, nós não podemos confundir, e deixar que a nossa alma entre nisso, e confunda-nos. Porque a presença de Deus, ela habita o que? No Espírito. O Espírito do homem, ele foi feito para algo, queridos, receber o Espírito de Deus. Amém, gente? Quando o homem não tem o Espírito, quando o Espírito dele
está morto, porque a Bíblia fala que quem não tem Jesus, o espírito está morto. Se ele está morto, a pessoa que era um ser completo, de espírito, alma e corpo, passa a viver apenas de alma e corpo. Passa a viver apenas de sentimento, emoções e a matéria, que é esse corpo que nós carregamos. Mas quando o homem passa a ser algo trino, algo no Senhor, o Espírito de Deus vem morar no espírito do homem, e o espírito começa a ter esse relacionamento com Deus, e o espírito começa a dar ordem para a alma, e a alma deixa isso extravasar, e o teu corpo expressa aquilo que você tem recebido. Amém, queridos? Por isso que a Bíblia, há texto da Bíblia que fala que um coração alegre, que diz algo de espiritual, ele constitui um remédio, que traz cura para a sua alma e traz cura para o seu corpo. Um coração alegre aformoseia o rosto. Mas a Bíblia diz, mas um espírito triste, ele seca os ossos. E um coração alegre é aquilo que vem do gozo, da alegria do Senhor. E a alegria do Senhor está onde, queridos? No Espírito de Deus que foi derramado sobre nós. Amém? Se você for lá para Gálatas, quando Paulo escreve que as qualidades, o fruto do Espírito, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que mais? Faltou algum? São 9 as qualidades. E elas só estão no Espírito. Se o Espírito está dentro de nós, então eu tenho alegria. Quantos estão entendendo? Amém? Então, como pano de fundo, eu queria falar sobre isso, né, da gente não confundir algumas coisas sobre essa parte de um fogo. A presença de Deus é fogo, tá? Então tem que ver fogo, fogo, fogo. E o fogo para você é outra coisa, né? De repente você fala apenas fogo para você, né? O Júlio era bem conhecido de fogo, né, Júlio? O Júlio combateu muito fogo, né? Bombeiros assim, tem em si, né? Agora, o fogo da presença de Deus reflete a um símbolo que é o do próprio Deus, do que ele se apresenta, amém, queridos? E eu quero trazer uma introdução, eu anotei algumas coisas aqui, que se você foi na célula essa semana, você pode entender e compartilhar quanto a isso, né? Na célula foi falado o quê? Nos nossos estudos, nas células familiares, né? nas casas, nas células que teve, fala que Deus decidiu se revelar ao homem. Deus, ele decidiu, ele teve de, olha, eu vou me revelar ao homem. E nós caminhamos, né, teve um estudo na lâmina, dizendo de maneiras progressivas que Deus veio para falar com o homem. Então nós vemos que em primeiro lugar ele veio, qual que é o primeiro lugar? Na criação. Uma pessoa não faltou, lá, está entendendo, estava ligado no que o líder falou, né? Primeiro lugar, criação, né, de tudo que Deus criou, na criação nós vemos a beleza, o poder, a autoridade de Deus. Segundo, qual que era o segundo? Uma nação, o Israel de Deus, né? Deus veio de uma forma progressiva, assim, falando sobre a criação, o Israel, e depois ele veio através de uma pessoa, quem? Jesus. Deus se revelou, Deus veio e ele decidiu se revelar ao homem, e a revelação dele fala, olha, foi tentado de várias formas, a criação, realmente o Israel de Deus, mas o Israel, que é o seu povo, muitas tentativas, falou, e Deus falou, agora eu vou enviar, em figura humana, Jesus, ele veio como Deus, mas ele veio também como 100% homem, nasceu, né, ali de Maria, foi criança, foi bebezinho, foi criança, foi adolescente, foi antes pré-adolescente e tal, e ele tornou a sua estatura de um homem feita aos 30 anos, quando para os judeus há uma conotação de um homem que ele já está maduro, foi quando Jesus desceu as águas do batismo e ali começou o seu ministério. E Jesus veio como homem, algo revelado do próprio Deus, para que Deus se revelando através da figura do seu Filho Jesus Cristo, amém, queridos? E depois, né, o outro ponto que fala que Deus decidiu se revelar é através do quê? Da sua palavra, daquilo que vários escritores, vários homens no mundo todo, né, escreveram, inspirados, tiveram sopros de Deus sobre eles, e eles escreveram, e essa palavra revela o próprio Deus sobre nós, amém, queridos? Então, é a revelação de Deus sobre nós, continua, e Deus continua se revelando, e hoje Ele se revela através de nós com a sua palavra,
Amém? A criação já está. Israel veio e cada um foi de uma forma progressiva. E agora nós estamos caminhando nessa forma e Deus quer usar as nossas vidas para revelar Cristo às pessoas. Amém, queridos? E Ele usa a sua palavra, aquilo que nós temos de precioso, e tem tudo a ver com esse fogo da presença dEle. Porque se o fogo, que representa o próprio Deus, está dentro de nós, a palavra de Deus está dentro de nós. Como o salmista falou: Senhor, eu guardei, eu escondi a Tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. E é esta palavra que dá vida. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminhar. É a palavra de Deus que, progressivamente, nós estamos vivendo esse tempo da palavra de Deus. Por isso que experiências de homens, o fogo de Deus derramado da presença, nos impulsiona a fazer coisas maravilhosas nele. Amém, queridos? Então, e nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre dois tipos daquilo de fogo que a Bíblia menciona. E eu quero dizer de uma forma prática, sim, mas também muito séria diante de nós, queridos. No reino de Deus, as coisas não são feitas de qualquer forma. No reino de Deus, as coisas não são de qualquer jeito. Assim como Deus fez cada coisa para se revelar o seu poder progressivamente, foi revelando. E o homem foi, aprendendo, nós estamos aprendendo. Mas, queridos, para viver no reino de Deus, estar neste lugar, não é de qualquer forma. O reino de Deus, as coisas não são feitas de qualquer forma. Tem a história correta, tem uma forma certa daquele que é perfeito, que é o Deus que move sobre todas as coisas. Amém, gente? Então, o fogo de Deus, presta atenção, aquilo que é o fogo de Deus, ele não pode de forma alguma ser fabricado. Homem nenhum pode produzir o fogo de Deus. O fogo de Deus, ele não é fabricado por ninguém, e ninguém pode falar: olha, eu estou com fogo de Deus aqui. Não, você pode receber de Deus, mas ele não pode ser fabricado humanamente falando. Vocês entendem isso, queridos? Sim ou não? O fogo de Deus vem dos céus. Nós temos cantado hoje, Senhor, que se abra os céus, que o teu reino venha. Jesus nos ensinou a oração: Senhor, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. É dos céus. O fogo de Deus vem sobre nós. Queridos, não pode ser produzido. Sabe uma coisa que até essa comparação com fogo, alguém me ajude assim, para falar, qual é a composição? Você sabe aqui, de certa forma, qual que é a composição assim do fogo? Quem sabe? Pode falar alto, gente. Como que foi o fogo? Esse fogo é fogo natural mesmo, fogo natural. Olha, precisa ter oxigênio, o calor e o combustível. Sim ou não? Agora, fala uma coisa. Nesse espaço que nós temos aqui, tem oxigênio? Sim. O que falta, então, para ter fogo aqui? Tá calor aqui, gente. Ó, eu fiz só para referência. Vocês conhecem aqui, ó. O que é isso aqui? Não, isso aqui é uma caixa. Fósforo aqui dentro. O que é composto esse palito aqui? Tem a essência aqui. Existe. Aqui, ó, tem a pontinha. Essa pontinha vermelha é feita do quê? Alguém sabe? Ó. E dentro do que nós falamos da composição, o que tem? Ele entra em qual parte? Combustível? Sim. O contato aqui. Então, se eu fizer isso aqui, calor. O palito, o que é? Combustível. Você viu os elementos que tem para se compor isso? Homem nenhum pode produzir. Você tem que pegar aquilo que já está criado e você tem que juntar as coisas daquilo que está. Uma outra coisa. O que é isso aqui? Para uns é biga, outro isqueiro. Quem tem isso aqui no bolso? Ai, meus irmãos. Agora, para fazer isso, tem o que aqui dentro?
Tem um combustível, sim. E o contato, o negócio, agora gerou. Agora, se não tivesse oxigênio aqui, daria ou não? Não. Tem que ter. Para que isso? Só para dar um despertar assim. Queridos, Deus não é isso aqui. Ai, Deus está em mim. Olha o fogo. Deus, vem seu fogo. Você vai, querido. Eu te falo uma coisa, se de repente vem aqui negócio, desce um fogo aqui que você está habituado a fazer, o que você faz quando vem um fogo aqui? Eu, como pastor, ia falar para você, corre, sai deste lugar. Sim ou não? Entendo o que eu quero falar, eu sei que é prático, é simples isso, queridos, mas nós não podemos trazer à existência coisas que são naturais, que o homem pode juntar e fazer daquilo que é o fogo de Deus. Fogo de Deus que nós falamos da presença de Deus, é símbolo, queridos. Eu preciso entender, vocês precisam olhar para mim quando fala de fogo, não entender como um fogo desse aqui, que é produzido por esses elementos químicos naturais. Quando nós falamos de fogo, eu preciso entender que Deus, que é Espírito, que habita neste lugar, não faz as coisas de qualquer forma. Nele, queridos, aqui existe mistura, sim ou não? Para produzir esse fogo, queridos, precisa ter mistura. Principalmente essas três que nós falamos. O fogo de Deus fala uma coisa, não tem mistura. Deus é puro. O fogo dele vem em um coração que está limpo. O fogo dele vem num coração que não tem mistura também. Deus apenas precisa, querido, de um coração responsivo a ele. Que fala, Senhor, eu quero do teu fogo, sem mistura, sem nada que vai trazer impureza. Porque na verdade é o contrário. O fogo quando vem, ele tira a impureza. E é essa qualidade que Deus coloca para nós sobre fogo. Agora, por que eu estou falando isso? Eu quero entrar numa história que vocês conhecem isso também, mas eu quero que vocês leiam comigo, principalmente um versículo, não quero demorar muito, mas eu quero que você abra comigo em Levíticos capítulo 10. Quero só posicionar o que estava acontecendo, né? Nós que temos lido agora, quem está acompanhando a leitura bíblica? Amém? Quem está lendo lá? Amém, queridos? Devocional, pão diário. Se você está lendo, acompanhando, nós estamos lendo, tem os textos que a pessoa ministra lá, mas quais são os textos da Bíblia que nós estamos corrido lendo? Aonde que está, gente? Levítico e Mateus. O livro de Levítico, né, dos levitas, ali está falando de toda a parte cerimonial, daquilo que Deus estabeleceu, queridos. Por quê? Porque Deus, progressivamente falando conosco também, elementos naturais que eram símbolos no Antigo Testamento, refletem para nós a glória de Deus, a vida de Deus, a presença dEle. E Deus estabeleceu o tabernáculo e ele deu tudo, queridos. Deus não falou, Moisés, é o seguinte, o que dá na tua cabeça, escolhe quem você quer, faz do jeito que você quer, e eu vou estar aqui no que você precisar. Foi assim que Deus fez? Não, porque o Deus que é puro, que é fogo consumidor, que é aquele que tem a pureza, ele tem a maneira dele agir. E a forma dele é o que nós precisamos. E Deus não deixa nada, queridos, que nós não possamos ouvir, que nós não possamos recorrer para saber qual é a vontade de Deus. E no tabernáculo Deus estabeleceu, e ele falou, Moisés, você vai chamar Arão, você vai trazer ele aqui, os seus filhos, e você vai ungí-lo, porque eu falo, você vai ungir dessa forma, você vai arrumar essas roupas para eles, você vai fazer isso representando as 12 tribos de Israel, aqui vai ter urim, tumim, vai ter pedras dessa forma, topázio, Deus deu todos os detalhes, como se construiria o tabernáculo, e ele falou, e a adoração para mim assim, vai ser feito neste lugar, você vai construir um altar, e nesse altar, os animais vão ter que ser assim, você lembra, né? Vocês estão lendo assim, vendo, tem animais que você vai ter que pegar o pescoço, torcer e tal, outros vai ter que matar, tem que queimar tudo, o pecado de uns é assim, vai queimar desse jeito, sacerdote, queridos, e eles tinham isso, não era uma coisa que, eu não sei como fazer, não, eles decoravam isso, eles tinham isso como lei para eles, porque o próprio Deus estabeleceu, e Deus falava com ele dessa forma. Todos eles sabiam, e Deus não deixava ninguém sem resposta, tinha tudo, como se devia fazer. E Deus estabeleceu como que a adoração para ele vem, como que deveria ser o fogo da presença dele naquele lugar. E a Bíblia nos diz, querido, que é o que eu quero pegar um pouquinho conosco nessa noite,
que ali em Levíticos 10, verso 1, a Bíblia fala que esses dois filhos de Arão, aquilo que Deus falou, olha, o fogo da minha presença vocês vão acender, e do altar, é daquele lugar de sacrifício, é dali que vocês pegam o fogo, e jamais, dentro do tabernáculo, onde está a minha presença, jamais pode faltar este fogo. Lembrando, queridos, que Deus se manifestava diante do povo, diante de objetos que ele tinha, que eram símbolos. O candelabro que tinha lá dentro, a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Mas antes de chegar naquele lugar, jamais poderia apagar o fogo. Deus falou, não vai ser apagado o fogo do altar, e tudo que tem que ser feito é o fogo deste lugar, é o meu fogo. Diga assim comigo, o fogo de Deus. E por isso que nós não podemos confundir o fogo que vem de Deus, da sua presença, do seu altar, do seu reino, não tem nada a ver com o fogo que o homem produz. O homem pega algo, quer dizer, mas é tão bonitinho, no final vai dar fogo lá no altar. Falou, não. Existe o fogo de Deus, e existe aquele fogo que o homem quer produzir. Pode até parecer, mas a obediência, as coisas retas de Deus é que vai ter o valor. Amém, queridos? E olha o que diz aí o versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso, trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Autorizados por quem? Pelo próprio Deus. Autorizados diante de quê? Diante da lei que Deus havia estabelecido. Queridos, como é sério, uma pessoa que não corresponde à palavra de Deus, não é autorizado para fazer, não tem autenticidade de Deus e quer produzir algo porque, eu já vi por que eu tenho que fazer aquilo lá? Por que tem que ser desse jeito? Queridos, tem coisas, e a palavra de Deus nos diz algo, nós não podemos questionar Deus, nós vamos obedecer, porque Ele tem sempre, a palavra dEle é perfeita. Amém, queridos? Nós podemos não entender o nosso pensamento e o nosso coração, de forma alguma vai alcançar os pensamentos de Deus. Ele mesmo na sua palavra diz, os meus pensamentos e os meus planos são muito mais elevados que os de vocês. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho. Queridos, não há como a gente mensurar a grandeza de Deus, o poder dele e o que ele faz. Por isso que o apóstolo Paulo escreve que para nós, a nossa mente tem que ser renovada, transformada pelo poder de Deus, de certa forma olhando o fogo da sua presença, para que nós possamos ser capazes de experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para nós. Tudo em Deus é perfeito. Agora, esses homens que eram sacerdotes diante do povo, que representava também o povo juntamente com seu pai, sumo sacerdote Arão, eles chegaram diante da presença de Deus e eles sabiam como deviam fazer, queridos, da forma de Deus. E nós precisamos nos atentar e aprender com essa história, queridos. Para Deus, existe a forma correta de fazer para Ele. Mas eu estou indo aqui, se eu desviar só um pouquinho, lá na frente eu chego. Querido, com Deus não tem desvio, com Deus não tem mistura, com Deus tem um único caminho. É por isso que Jesus já falou, o próprio Deus falou. E Jesus declarando isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que eles não têm outros caminhos, embora tenham para a perdição, mas o único caminho que leva à presença de Deus, o fogo de Deus, é Jesus. E tudo no santuário, você vai ver que tudo que representa no tabernáculo tem simbolismo de Jesus. Vamos lá, o sacrifício no altar representava quem? Jesus. Todo sacrifício que o povo fazia apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algo progressivamente. As pessoas lá no Antigo Testamento não conheciam. Para a remissão de pecados, era a obediência diante do sacrifício de um cordeiro sem defeito. Não adiantava levar qualquer cordeiro, tinha que ser sem defeito. Tinha instruções claras de um Deus que é tão claro, de um Deus que traz a sua revelação tremenda. Amém, gente? Então nós vamos obedecer ao Senhor em tudo. Agora, esses dois jovens, o que eles fizeram? Ofereceram um fogo estranho.
fogo, a Bíblia não cita os pormenores, o que mas aqui diz que ele colocou incenso, estranho, não sabemos se ele pegou fogo de outro lugar, mas a Bíblia fala que aquele fogo que era para ser mantido da presença de Deus teve mistura. Eles pegaram talvez de outro lugar, e falou, e quiseram apresentar perante Deus um fogo estranho, que não era autorizado por Deus. O apóstolo Paulo escreve, queridos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito fazer, tudo é permitido fazer, mas eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma das coisas. Eu vou ser dominado pela palavra de Deus, amém, queridos? Queridos, vai vir propostas para a tua vida. O nosso coração tem que sempre estar no plano de Deus. Tem o propósito de Deus nisso? O que a palavra de Deus me diz sobre isso? Não, mas é só um negocinho, é só uma ficadinha, é só, querido, desviou o projeto de Deus, querido, é morte. Talvez você fale, poxa, mas os caras só misturaram um pouquinho. Versículo 2, eu não anotei aqui, mas passa para mim, versículo 2, Levíticos. Então, presta atenção, queridos, a diferença do fogo. O fogo do altar, que era para ser pego ali e tal, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, pegaram fogo de outro lugar, trouxeram, e queriam oferecer ao Senhor, coisa que Deus não autorizou. E no verso 2 diz que então saiu fogo da onde, gente? Fogo da presença de Deus. O fogo da presença de Deus veio e consumiu, e eles morreram ali perante o Senhor. Como é sério? Poxa, mas são sacerdotes, estão lá trabalhando. Mas tem a forma correta de adorar a Deus, queridos. Não é de qualquer forma. Fala para o teu irmão, meu irmão, não é de qualquer jeito. Tem a forma correta. Tem a obediência. Deus deseja a obediência de nós, queridos. No reino de Deus, presta atenção, no reino de Deus, o fogo vem dele. É ele que derrama o fogo. A presença vem dele. No reino de Deus tem ordem, tem decência. No reino de Deus não tem bagunça. Deus é um Deus de ordem. Deus estabelece seus princípios. Amém, queridos? E nós precisamos. A Bíblia, ela está para nossa correção, nosso ensino. Agora, para que serve esse fogo de Deus que vem? Queridos, não é algo para nós temermos. Você tem que temer o fogo de Deus, você está fazendo coisa errada. Quem está fazendo coisa errada aqui? Nós vamos clamar o fogo de Deus. Quem quer o fogo de Deus em você que está fazendo coisa errada? Levanta a mão. Queridos, mas sabe uma coisa que eu quero colocar no teu coração? Que muitas pessoas têm medo da presença de Deus. E não se lançam na presença de Deus porque têm medo. O fogo que vem de Deus não é para causar medo em nós, querido. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus, quando ele vem sobre as nossas vidas, que simboliza quando a presença de Deus vem. E quantos que a presença do fogo de Deus está aqui? Vem no momento do louvor e ele está aqui neste lugar. É a presença dele revelada no nosso coração. Quando nós louvamos, quando nós declaramos a palavra, quando nós oramos, o Senhor vem. E se você não se atentou, você cantou hoje aqui. O que nós cantamos? Clame o nome do Senhor, que Ele vem. Clame, chame por Ele, e Ele vem. E o Senhor sempre pergunta, o que você quer que eu te faça? O fogo de Deus na nossa vida, querido, ele vem para consumir o que nos impede de avançar nele. Essa é uma característica do fogo de Deus. Lembra que nós já falamos? Que o fogo de Deus, Deus é um fogo consumidor. O que ele vem para consumir? Ele vem para consumir aquele que, se nós permitirmos entrar, ele vai consumir tudo aquilo que está nos impedindo de alcançar o melhor nele. E ele quer fazer isso em nós, querido. Ele vem para consumir. E a obediência é uma chave para tudo isso. Quando nós falamos, Senhor, vem no meu coração.
Você começou cantando o que hoje aqui, você lembra? Vem, Senhor, encher este lugar com sua glória. Glória fala da manifestação também de Deus, da sua presença. Quando eu estou na tua presença, dá vontade. Tem gente, Senhor, quando eu estou na tua presença, dá vontade de pular. E a pessoa não levanta nem um dedinho do pé. Dá vontade de dançar, dá vontade de expressar, saltar de alegria diante do Senhor. Querido, nós estamos diante da presença de Deus. Na presença de Deus é o lugar onde os filhos realmente fazem aquilo que agrada ao Pai. Quantos creem que Deus ama e gosta de dança? Amém? Se Ele ama isso, Ele está. Precisamos expressar para Ele, queridos, com aquilo que Deus tem feito em nós. A presença dEle em nós nos move para fazer. A dança nasceu no coração de Deus. Satanás pegou a dança e deturpou, fez algo sensual. Toda dança sensual não vem do trono de Deus, porque expõe algo e leva as pessoas a defraudar uns aos outros. Mas toda dança que é celestial, ela vem e você é levado a experimentar coisas maravilhosas no Senhor. Satanás não é criador, ele é enganador. Ele pega algo que Deus criou. E o que acontece, queridos? Aqueles meninos foram usados, talvez, por um fogo produzido por eles estranho. Deus é o fogo consumidor. Lembra a semana passada que nós vimos? Que Elias falou, olha, o Deus que responde com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aquele altar foi consumido por um fogo que vem dos céus. Amém, gente? Amém? O fogo de Deus então consome o que nos impede. Abre comigo lá em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 22 e 23. Deus estabelece uma ordem. E Ele deseja que sejamos obedientes em tudo a sua ordem. Deus trouxe uma ordem para Saul. Saul, você vai para a batalha, você vai matar todo esse inimigo, Agag e todos os amalequitas, não vai sobrar nada. Queridos, quando Deus fala não vai sobrar nada, é para sobrar o quê? Alguma coisa? Ordem de Deus é nada. Saul trouxe o rei Agag, trouxe os melhores gados, e aqui Samuel respondendo depois, falou, Saul, o que você fez? Porque Deus revelou, falou, olha, Samuel, o que Saul fez? Estou ouvindo rugidos. Samuel falou, estou ouvindo rugido de gados, e Samuel traz essa palavra para o rei, dizendo daquilo que agrada ao Senhor. Então, versículo 22, Samuel respondeu então, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave, quanto assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele também rejeitou você como... O Deus que falou com Samuel e com Saul, é um Deus que hoje Ele mudou a sua forma? É o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Queridos, quando nós não obedecemos a palavra de Deus, as suas ordens, Deus não tem, o coração dele não se agrada com sacrifícios que eu e você fazemos. Sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado e contrito que ouve a sua voz e lhe obedece no que ele está falando. Tem a forma correta de adoração a Deus. Já não é com animais. A nossa adoração é Cristo entronizado, centralizado. A adoração é ao Senhor Jesus. Ele é o mediador de uma nova aliança, de um pacto de sangue que nós temos pelo alvo. Ele é aquele que está sobre nós. Então nós precisamos trazer a nossa memória quanto a isso. E aqui, queridos, fala, vai rápido aí, se você está com o celular, vai para o Google então, você não sabe. O que é rebeldia, gente?
desobediência, uma resistência a uma autoridade, a uma palavra que é dada. Rebeldia é a pessoa que não obedece. Queridos, o que a Bíblia fala, que o próprio Deus falou através de Samuel, declarando, e toda adoração de ídolos, Deus abomina. Olha que coisa séria. E quando não se obedece à palavra de Deus, queridos, o que aconteceu com esse homem? Por mais que Samuel falou, Senhor, ele é o rei, falou, Samuel, você não está entendendo. Eu já rejeitei o rei Saul no meu coração. Porque um coração que não foi obediente, sabe aquilo que Deus traria de bênção e tem bênção para nós. Querido, mudou alguma coisa? Não, hoje é da mesma forma. Deus pede que nós obedeçamos a sua palavra à risca. E tudo aquilo que a gente quer misturar, não é bem assim. Não é bem assim. Queridos, tem coisas que nós vamos entender. Tem coisas que é pecado, que a palavra já diz, olha, isso é pecado. Tem coisas que são iniquidades. E a Bíblia fala que as vossas iniquidades trazem separação entre nós e nosso Deus. Iniquidades, queridos, tem coisas que a Bíblia não traz claramente o que é pecado, de algumas áreas, mas tem coisas que atrapalham, e pode se tornar um pecado. Ah, mas não tem nada a ver, esse não tem nada a ver, é um perigo, gente. Não tem nada a ver eu fazer isso, eu faço só assim, é só social, é um momento social que eu tenho. Tem muita gente que começou no social e terminou no cemiterial, morto. Queridos, tem coisas que não agradam a Deus. Tem coisas que não são pecados, que geram, mas atrapalham o seu caminhar com Deus. E eu quero declarar, quando a presença de Deus vem, Ele não aceita mistura. Tem coisas, querido, que, não é pecado, mas você está misturando as coisas. E um fogo que é dado para Deus de mistura, não agrada a Deus. Nadab e Abiú ofereceu algo misturado para Deus. Fogo que é estranho. Podia ser o próprio incensário, é o que eles usavam para passar no tabernáculo. Mas o que eles colocaram no incensário é aquilo que não agradava a Deus. Porque em Deus tem a forma correta, queridos. O teu louvor precisa ser puro para Deus. Aquilo que nós fazemos precisa ser puro para Deus. O nosso trabalho precisa ser honesto, precisa ser íntegro diante de Deus. Mas todo mundo faz. Por isso que é mundo. Por isso que Jesus falou que nós não somos do mundo. Se todo mundo faz, eu tenho que fazer o contrário. Porque tudo que é mistura, queridos, não agrada a Deus. E Deus vem com o seu fogo, porque no fogo da presença de Deus, Ele traz aquilo que é excelente, aquilo que é maravilhoso. Deus traz para nós um casamento abençoado, onde não tem mistura, onde há transparência, onde o nosso celular perante a nossa esposa e filhos não tem senha. Você pode abrir livremente, que vai estar a carta aberta, porque não tem mistura. Para que esconder? Quem esconde tem espírito de Adão e Eva, querido. Porque quando pecaram contra Deus, de uma ordem de Deus, o que eles fizeram? Primeira coisa, se esconder. E Deus quer trabalhar conosco às claras, amém, queridos? Quando há transparência, o teu sono é tremendo. Quando há uma transparência, você não vai temer nada que vem, porque o Senhor vai trazer a bênção, amém, queridos? Quantos estão entendendo, amém, gente? Agora você fala, porque não é difícil, gente. É obediência apenas. Lamentações capítulo 3, versos 21 e 22. Lamentações de Jeremias 3, 21 e 22. A palavra de Deus diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Queridos, por que eu anotei esse texto, aquilo que a gente precisa, diante da palavra, entender isso? Quantos creem que o fogo de Deus passou aqui hoje? Amém? Agora, quantos acham, só levanta assim, quantos acham que no nosso meio tem aqui, em alguém, ou então em quase 99% ou quase 100% tem pecado, tem alguma coisa que precisa ser acertada? Quantos creem? Levanta a mão agora, não é? É estatística, não é se você está. Agora, se o fogo de Deus vem para consumir, por que nós não fomos consumidos? Por causa das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Mas Deus continua sendo sério. A Bíblia fala que as suas misericórdias, eu quero trazer à tua memória o que te dá esperança. Mas que você não fique do mesmo jeito. Porque hoje, o fogo de Deus, ele vem para purificar aquilo que nós permitimos fazer. Mas se nós não acertamos, se nós deixamos um espírito de rebeldia reinar no nosso coração, na qual não vai para a obediência, a nossa sentença, queridos, é aquilo: a Deus, risquei teu nome, não quero mais ver, e você está destinado a... Quantos entendem isso? Estão entendendo, amém, gente? Sim? As misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque Deus é tão puro, tão santo, que se Ele se manifestar aqui, não fica ninguém em pé. Não tem ninguém. Mas a palavra de Deus nos adverte: não brinque, nós não podemos brincar com as misericórdias do Senhor. Nós precisamos querer correr e falar: Senhor, a tua presença está aqui, o teu fogo consumidor está aqui, e eu quero, Senhor, que o Senhor venha consumir tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que é pecado, que, Senhor, que precisa ser extirpado da minha vida. Eu quero. E precisamos confessar constantemente, abrir o nosso coração, para que a presença de Deus venha, queridos, e faça em nós morada dele. Amém, queridos? Você sabe que muitas pessoas entram no engano de Satanás, é porque elas fazem algo. Eu fiz, não aconteceu nada. Foi o que Eva fez. A palavra que Deus tinha dado para Eva, qual foi? Para Adão: não coma do fruto e nem toque nele. Quando a serpente enganou, ela tocou no fruto e comeu, a primeira coisa foi: não aconteceu nada. Mas a rebeldia que estava ali no coração fez o quê? Eles se viram um ao outro e viram que estavam nus e se esconderam. Nus fala assim: estavam desprotegidos, estavam sem cobertura, estavam e fugiram daquilo que era liberdade. Agora, por que não foram consumidos totalmente? Porque o que morreu naquela hora foi o Espírito, que traz vida, o Espírito que traz fogo de Deus, presença de Deus em nós. Porque muitas vezes nós podemos caminhar e achar que as coisas, poxa, eu estou tão fraco, tão coisa. Querido, muitas vezes está faltando o fogo de Deus, que representa a sua presença em nós. Porque quando você está incendiado com o fogo de Deus, querido, você não cai em qualquer coisa. Quando você está cheio da presença de Deus, quando você está vivendo uma vida de oração, as coisas vêm e você fala: aqui não, Satanás. Porque a palavra de Deus que Tiago nos alerta, ele diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeite-se a Ele, obedeça a Ele, não deixe a rebeldia entrar. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. Queridos, o diabo ele só foge diante de uma pessoa que tem o fogo da presença de Deus. Agora, se eu ando em rebeldia com a palavra de Deus e fala: Satanás, sai, eu não vou sair, não. Você está traindo, você está mentindo, você está desobedecendo. E ele tem essa legalidade para agir quando não está de acordo. Mas eu quero declarar nessa hora que, nesta casa, se levantam homens e mulheres que se posicionam à submissão ao Senhor, à sujeição ao Senhor. E aí tem autoridade para resistir ao diabo. E ele não tem outro caminho a não ser fugir. Mas precisa de posicionamento. É por isso que, queridos, presta atenção. É por isso que nós somos igreja.
É por isso que nós nos reunimos como igreja. É por isso que nós oramos como igreja. É por isso que nós amamos como igreja. Amém, gente? E é por isso que nós estamos aqui. Senhor, muito obrigado pelas tuas misericórdias, que não me consumiu, mas eu não quero ficar nessa, eu quero o teu fervor do teu Espírito, Senhor. Quero ser tomado pela tua presença, porque se o Senhor vir amanhã, eu estou preparado. Se o Senhor vir hoje à noite, eu estou preparado. E me fez lembrar daquele temporal que deu aqui, que apagou a luz, tem gente que ficou sofrendo. Falou, meu Deus, Jesus está vindo. Estava lá falando com meu pai, ele falou, o que aconteceu? Deu problema lá na... Cortou de repente, eu estava assistindo e cortou, eu falei, acabou a luz tudo lá. Mas tem irmãos que saíram daqui preocupados, coração batendo assim, falou, Jesus está voltando. Deixa eu fazer uma pergunta e seja rápido para você levantar a mão e responder, tá? Quantos aqui nessa noite você tem convicção e certeza da tua salvação? Quantos têm certeza? Desenvolva a tua salvação, queridos. Precisamos desenvolver com temor e tremor diante de Deus. Nós precisamos, não é ter medo de Deus, é reverência com Ele. Fala, Senhor, eu não quero desagradar o Senhor. Por isso que quanto mais nós nos aproximamos do fogo, mais fogo nós teremos. Da presença de Deus, não é um fogo estranho. Querido, não ofereça para Deus fogo estranho, não misture a tua adoração a Deus. Trate daquilo que é sagrado ao Senhor. Trate daquilo que é realmente, que agrada ao coração de Deus. Amém, queridos? Agora eu quero ir para um ponto, que eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, aquilo que aconteceu com um homem de Deus, que quando ele se deparou com essa presença gloriosa de Deus, ele foi mexido, tremendamente. Existe o fogo de Deus que quer nos tocar nessa noite, queridos. Amém? É um texto que vocês conhecem, eu quero que vocês abram a Bíblia em Isaías capítulo 6. E pensa nisso, querido, que o fogo que vem da presença de Deus, ele vem sobre nós para consumir aquilo que nos impede de avançar. Amém? Quantos aqui você sabe que tem áreas na tua vida que precisa ser consumidas pelo fogo? Amém, queridos? E aquilo que talvez você não tem tanta revelação, poxa, eu estou fazendo essas coisas, será que é? Submete-se ao fogo de Deus. Queridos, quando é submetido ao fogo de Deus, o que não é precioso para Deus, vai ser queimado. E vai permanecer somente aquilo que agrada ao Senhor. Agora, o grande perigo é se queimar tudo e não ter nada lá dentro. Nós precisamos trazer a existência do Senhor, amém? Sobre nós. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 ele voava. E eles clamavam um para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória, da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma pinça. Com a brasa, ele tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade, ela foi tirada,
e o seu pecado ele foi perdoado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Brasa viva do altar. Lembra que nós falamos lá? Há um altar direto dos céus. Serafim, quando Isaías falou, olha, ele teve de frente dessa presença de Deus. A Bíblia fala que uma fumaça encobria o templo, assim como no Antigo Testamento, o Monte Santo do Senhor, que representava a presença de Deus, descia ali uma nuvem, o templo enchia de toda a fumaça, que representava essa glória, representa essa presença manifesta do Senhor. E ali, quando Isaías se defrontou com essa situação, quando Isaías viu a presença de Deus, serafins, e queridos, e olha o que enchia o templo, eles juntos cantavam e clamavam, dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor, puro, Ele é santo, santidade, que Ele quer separado, amém, queridos? É uma palavra de santidade. Quando Isaías, ele viu neste lugar, eles estavam clamando uns aos outros, santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido. Se você acompanhar os capítulos anteriores, diante o rei Uzias ainda estava vivo, muitas coisas aconteceram, um reinado próspero e tal, mas Isaías estava falando: ai daqueles que fazem isso, ai dos pecadores, ai daqueles que têm as suas casas desse jeito, que fazem tal, mas quando ele teve ele pessoalmente diante da glória do Senhor, talvez, querido, quando ele falava, ai daqueles que estão fazendo, ele não estava olhando para a sua própria vida, queridos, mas quando nós nos confrontamos com a presença gloriosa do Senhor, nós vemos de fato quem nós somos. E ali havia uma iniquidade no coração de Isaías, coisas que estavam, queridos, presta atenção, as iniquidades fazem separação, gente. Então aquilo que talvez você está fazendo, ou nós fazemos, que acha, não tem nada a ver não, cuidado, porque se há uma iniquidade, traz separação. Vocês lembram o que ele falou? Qual que era o problema que ele tinha e o povo tinha? Ele podia ter mais problemas, mas um que ele identificou: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou com impura. O que significa impuros lábios? O que você pensa nisso? O cara devia entrar na onda, falar palavrão, maldizer, falar mal das pessoas, uma iniquidade. Não tem nada a ver, eu estou assim, queridos, que não tem nada a ver. Lembra semana passada que o Senhor nos falou, olha, meus irmãos, da mesma boca está saindo bênção e maldição, não convém, não pode ser assim. Para adorar a Deus tem uma forma. A nossa boca foi feita para abençoar, queridos, amém? A nossa boca foi feita para trazer bênção, não maldição, de declarar vida e não morte. E aqui Isaías chegou nesse momento, ai daquele povo que está fazendo tantas coisas. Você pode acompanhar os capítulos anteriores, ele está falando, declarando e trazendo julgamento, sim, como um profeta, como algo, mas quando ele mesmo entrou na presença de Deus, e ele viu aqueles que declaravam santo, 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 adorando, entrou aquela fumaça, ele estava de frente com a glória de Deus, com a presença de Deus manifesta ali. A única coisa que ele falou, ai, é de mim. E ele confessou, porque, queridos, tem gente que fala, não tem nada. Quando nós confessamos, abrimos, Senhor, eu estou em isso, o povo tem lá, mas eu também estou engodado nisso, eu estou envolvido nessas coisas. E quando ele declarou essa palavra, olha, eu habito, e os meus lábios também têm esse problema. Ai de mim, os meus olhos viram o Rei. Sabe, queridos, e a santidade de Deus é tão tremenda que nós não podemos permanecer da mesma forma diante dele. Amém, gente? Agora, a grande notícia para nós é que esse fogo de Deus, ele não vem sobre nós
Ainda não, para trazer o julgamento. O fogo de Deus, uma das características dele, é o fogo do juízo. Aquilo que Deus derramará e fará no inferno, preparado para Satanás e seus demônios, e todos aqueles que foram para lá. O fogo do juízo de Deus vai ser naquele lugar. Agora, o fogo de Deus, ele vem sobre a nossa vida também como um ponto de purificação, de uma revelação, de revelar o Cristo, de purificar, tirar aquilo que tem misturas. Pastor, mas eu tenho louvado ao Senhor, eu tenho adorado ao Senhor, olha, eu tenho cânticos de adoração ao Senhor, tal, mas também eu canto algumas coisas que não agrada a Deus, sei lá, umas músicas assim, querida, mistura, cuidado com as misturas. Mas não tem nada a ver. Queridos, pode não ser pecado, eu estou te falando uma coisa, tem coisa na Bíblia que é bem escrito que não é pecado, mas são iniquidades, atrapalham. São situações que vêm para tirar o foco. E lá na frente, você vivendo uma vida assim, ela vai acabar se tornando num pecado. E a Bíblia fala que nós que somos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, Hebreus declarando que ela diz, deixamos todo o embaraço. O que é deixar embaraço? Queridos, coisinhas que dá nada não, tem nada a ver. São coisas que estão embaraçando. E o texto lá diz assim, todo embaraço e o pecado que agarra. Deixamos tudo isso. E nós corramos para alcançar aquilo que tem para ser alcançado em Cristo Jesus. Amém, queridos? E aqui Isaías falando, olha, ai de mim. Queridos, agora presta atenção, quando nós estamos diante da presença de Deus, é isso que acontece. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma pinça. E com a brasa, ele tocou meus pés, tocou minha cabeça, tocou meu braço. Não, tocou aquilo que eu confessei. Eu habito no meio, e eu também tenho isso. Ele tocou com brasa viva do altar, nos meus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Queridos, é isso que o fogo de Deus, a presença de Deus vem sobre nós, para purificar. O fogo de Deus vem sobre nós, para realmente, para aquilo que nós falamos, Senhor, isso não, Senhor, não está te agradando, eu quero colocar no teu altar, diante do Senhor. E quando nós fazemos isso, queridos, purificados, porque sabe que tem muitas pessoas que não quer fazer algo para Deus. Não, eu não vou me envolver, nós precisamos tomar cuidado. Por que você não quer se envolver com as coisas do reino de Deus? É porque tem iniquidade? O Senhor está aqui dizendo, querido, acerta a tua vida, corre para o lugar de santidade, porque Deus, Ele vem com o seu fogo, a sua presença, para purificar, para levar a verdade, porque o texto é o seguinte, Deus não falou, agora Isaías, eu estou falando com você, eu te purifiquei, agora você não tem mais desculpa, vem. Não, Deus não faz isso, querido. Deus, Ele está aqui para curar e restaurar aquele que se chega a Ele diante da sua presença. O que nós precisamos é nos envolver na presença. Isaías está falando ai de todo mundo, como muitas vezes nós falamos, ai daquele, você viu aquele que ele fez e tal, mas quando nós somos debaixo da nuvem, da presença de Deus, nós olhamos para nós, o que eu tenho feito? E nós começamos a falar, Senhor, me perdoa, porque eu estou agindo igual o povo que eu estou falando. Senhor, me perdoa, porque meus lábios são impuros. Senhor, me perdoa. Senhor, e aqui o que Deus diz, queridos. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem? Deus não está falando, Isaías, estou falando com você. Não. Preciso. Olha, quem eu enviarei? Quem há de vir para fazer a obra no coração das pessoas que eu tenho chamado nessa hora? Isaías naquela hora com a convicção, porque a presença de Deus traz este lugar,
A presença de Deus não só, querido, nos purifica, nos cura, mas nos impulsiona a fazer aquilo que às vezes nós falamos que nós somos capazes. Mas quando nós somos curados, não tem nada que nós não possamos fazer na direção que o Espírito Santo de Deus nos dá. Isaías na mesma hora falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Corações purificados e cheios da palavra. Sabe, querido, eu comecei falando com vocês nessa noite sobre isso, e a gente vê etapas da palavra de Deus que, para se apresentar diante de Deus, não é de qualquer forma, queridos, não é de qualquer maneira. Lembra que o salmista declarou: Senhor, quem subirá no monte do Senhor? Quem há de poder permanecer neste lugar? E ele mesmo responde. Qual que é a resposta que ele dá? O que é limpos, os limpos de mão e puros de coração. Quem vai poder permanecer neste lugar? O chamado de Deus é para todos, queridos, mas Deus não viola. Ele sempre fala: olha, vem para a minha presença. Qual que é a palavra que Deus trouxe para Abraão? Abraão, você vai ser pai das nações. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas o que Deus fala para Abraão? Anda na minha presença e seja perfeito. Não é perfeito, perfeição. Anda na minha presença e seja inteiro para mim no que você faz. Não sei se você sabe, mas todo o holocausto, quando a Bíblia fala assim de sacrifícios de holocausto, fala de por inteiro, animais por inteiro. Jesus foi uma oferta de holocausto por nós, por inteiro. Ele se deu totalmente para que nós pudéssemos ter vida. Amém, queridos? Sabe, pecados, situações que se faziam no Antigo Testamento, o que acontecia logo em seguida se alguém era pego em pecado? Fulminado. Era morte na hora. Lembra que as pessoas tentaram pregar Jesus e algo, pegaram uma mulher no ato de adultério e olha, Jesus, a lei nos manda apedrejar. O que o Senhor diz? Jesus não tirou nada da lei. Jesus apenas falou, porque o coração dele talvez está igual de Isaías, né? Quando estava assim, eles fizeram, ela fez. E Jesus falou: olha, aquele que não tem nenhum pecado, atire, você está liberado. Jesus, querido, se alguém atirasse pedra naquela mulher e matasse ela, não tendo pecado, o que aconteceria com essa pessoa que atirou a pedra não tendo pecado? Ele estava em obediência à lei, sim ou não? Mas a Bíblia falou que desde os mais velhos até os mais novos, um por um foram saindo. E Jesus olhou para aquela mulher com compaixão e a misericórdia, falou: filha, cadê teus acusadores? Não tem ninguém. Ele disse: eu também não te condeno. É o único que poderia tirar a pedra, ele era Jesus. Mas eu te advirto, vá e não peques mais. Queridos, quantos hoje em dia estão vivendo essa palavra que Jesus falou: olha, vá e não peques mais. A pessoa fiz uma vez, não deu nada, agora vai. E Jesus deu um alerta. Jesus não falou: olha, mulher, vai lá, pode fazer que eu garanto a sua. Não foi isso que Jesus falou. Eu não te condeno, mulher, mas você sabe o que você fez. Vai e conserte a sua vida. Vai e faça da forma correta. Vá. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Existe uma bênção de Deus preparada para nós na sua presença. Na presença Deus mostra quem nós somos e Ele vem. Enquanto eu estava falando sobre isso, eu lembrei da visão aqui que a Ana Clara teve, né? Bem clarinha, sentadinha aqui no momento de louvor, ela viu anjos de Deus. Os anjos de Deus estão aqui, queridos. A presença de Deus está aqui. E Deus, eu creio que deseja vir sobre a minha vida e sobre a tua vida em áreas nessa noite. E Ele pode trazer realmente no sentido espiritual. Quando nós falamos: Senhor, eu tenho
eu preciso entregar isso para o Senhor. Eu preciso falar, Senhor, olha, isso tem sido a minha iniquidade, isso tem sido a minha situação. E eu creio que Deus quer vir nessa noite, queridos. O altar de adoração, onde o sacrifício somos nós. Mas o Senhor quer vir tocar com brasa viva do seu altar, do fogo puro dele. Não para consumir, Ele quer consumir o que atrapalha de avançar. E eu creio que nessa noite, queridos, Deus quer fazer algo em nosso coração, para aqueles que têm fé. Creio que Deus pode ministrar, que pode mudar. Ele quer fazer com que nós saiamos deste lugar aqui realmente cicatrizados. Amém, queridos? Não com feridas. Talvez você entrou aqui com feridas que estão expostas. Talvez você chegou com coisa que está machucando você. Mas a ferida está aí. Mas Deus deseja vir com a sua brasa viva e tocar ali. Você vai olhar e vai, em nome de Jesus, sair daqui falando assim, olha, como Isaías foi, olha, tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi perdoado. O que te impede de avançar? Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Quero dar um tempinho para, enquanto nós cantamos esse cântico, nós refletimos sobre isso na nossa vida. O fogo de Deus que quer vir para consumir aquilo que está atrapalhando. Ou se fato, queridos, já se tornou num pecado. Pecado que é confessado diante de Deus, se é com Ele, se é atitudes com Ele, são pecados perdoados. Pecado que é confessado uns aos outros, nós somos sarados. Estamos diante da presença de Deus, do fogo dele, amém, queridos? Que nós desejamos nessa hora, que realmente brasas vivas do altar do Senhor sejam liberadas nessa hora para colocar sobre nós. Então, você que deseja apresentar isso diante do Senhor, tua vida diante do Senhor, áreas, ou algo que você que Senhor, eu desejo ser purificado nessa hora. Sai do teu lugar, vem aqui, vamos fazer aqui como um altar de adoração ao Senhor. E vamos permitir que o Senhor venha realmente nos curar, ministrar, amém? Enquanto cantamos, sai do teu lugar, deposita diante dele, deixa ele restaurar, amém, querido?